Gente, como vocês estão aí? Tudo bem? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu acho que é bastante atual, um tipo de sofrimento que a gente enfrenta nos nossos tempos, que está ligado à ideia do burnout, mas para falar dele a gente vai elaborar um outro conceito que eu acho que é fundamental, está totalmente ligado a ele, que é uma espécie de falácia do reforço positivo. Que negócio é esse que é o reforço positivo? O que é a falácia do reforço positivo e como é que ela se conecta com o burnout? E um monte de outras coisas que a gente vai abrir pelo caminho para a gente conseguir entender melhor o que se passa com a gente e não só ficar falando que a gente tem um negócio ou não tem um negócio em função de sei lá o que, sem saber o que é que está acontecendo. Então tá, eu vou usar vários conceitos, vários conceitos. Todos esses conceitos que eu abri assim e que eu não desenvolvi no vídeo estão aí embaixo na descrição, os vídeos nos quais eu elaboro melhor esses conceitos, essas ideias, as referências, qualquer texto teórico ao qual eu me refira vai estar na descrição aí embaixo, então não se agonie, é só ir na descrição e achar as coisas, tá bom? A gente vai começar com uma ideia que eu acho que é uma ideia muito boa e muito importante, que é uma elaboração chamada Lei do Efeito, do Thorndike. Vou botar aí embaixo também. Mas a Lei do Efeito diz o seguinte, ela vai ser fundamental para a gente hoje. Ela diz que qualquer comportamento que é seguido de uma consequência, seguido de uma consequência satisfatória ou prazerosa, esse comportamento tende a aumentar em frequência, né? E qualquer comportamento que é seguido de uma consequência insatisfatória ou desprazerosa ou não prazerosa, né? Ele tende a diminuir de frequência, né? Então, essa lei, essa dupla chave tem a ver com o que a gente vai entender lá no behaviorismo como reforço negativo e reforço positivo, né? Então, uma coisa que causa uma recompensa tende a aumentar. Você tende a fazer mais essa coisa. Uma coisa que causa algum tipo de punição, ou castigo, ou desconforto, ou coisa ruim assim para você depois, você tende a fazer menos, tá? Beleza. E aí, a galera da neurociência afetiva, que é o negócio com o qual eu trabalho, e da neuropsicanálise, faz uma brincadeira com essa lei do efeito, que em inglês é Law of Effect, e vai chamar isso de Law of Affect, do afeto, né? Não do efeito, mas do afeto. Por quê? Porque se existe uma satisfação naquele comportamento, né? Ou existe um prazer, isso é uma satisfação de alguma necessidade, né? De alguma necessidade afetiva ou uma necessidade emocional, para ser mais específico aqui para a gente, né? Pensando no nosso trabalho aqui, mas pode ser uma necessidade afetiva em geral. Então, se houve prazer, nesse sentido, pensando na neuropsicanálise, pensando já na formulação do Freud sobre os dois princípios do funcionamento psíquico, se houve prazer nesse sentido, é que houve uma redução de tensão, né? Então, algo foi satisfeito, uma necessidade foi satisfeita. Então, para a gente falar sobre essa lei, a gente teria que entender que necessidades que são essas que estão sendo satisfeitas com aquele comportamento e com aquele reforço que você está ganhando, tá? Mas essa ideia vai gerar a noção do reforço positivo, né? Num dado momento da nossa história aí, recente, a galera entende que o reforço positivo é mais eficaz do que o reforço negativo, vamos dizer assim. Então é melhor você, quando a pessoa faz uma coisa legal, que você quer que ela faça, legal nesse sentido para você dá uma estrelinha para ela, assim, um tapinha nas costas. Você fala, muito bem, tal. E isso vai gerar um aumento desse comportamento de maneira mais eficaz do que se você castigar, bater, punir a pessoa que faz uma coisa que você não quer que ela faça. Pensando em crianças, isso é fácil de entender. Então, falar muito bem, meu filho, que legal, como você é legal, como você é bacana, como você está assim de acordo com o que eu espero de você, é melhor, né? Você vai tender a ser mais eficaz para que esse filho faça isso do que bater de cinta nele, enfiar ele no quarto escuro e tal. Então, isso é uma coisa importante de entender, que o pessoal do behaviorismo e da noção de produtividade compreendeu ao longo dos últimos anos, né? E então você trabalha mais com estrelinha do que com chibata, entendeu? E aí, para entender essa lógica do reforço positivo e como que ela se conecta intimamente com o burnout e com o que é essa condição do burnout, a gente tem que entender dois termos, aí, duas ideias da psicanálise que são fundamentais e estão super conectadas com isso.
distinção, ideal do eu e super-eu. Esses termos, esses conceitos estão embaixo também, tá? E eles se referem a um vídeo que também vou linkar, que eu elaboro a diferença entre repressão e demanda. Mas então, super-eu é a dinâmica de relação com a figura de lei, na qual essa figura te causa medo, vamos dizer assim, na ênfase mais forte da história, é a lei que te amedronta, né? Da qual você quer se defender, fugir, você não quer desagradar e tal. Então essa é a dinâmica clássica do super-eu, você tem medo daquele pai punitivo, assim, vamos dizer assim, né? E aí você vai então tentar se manter na linha e também se manter fugindo dessa lei, assim, fugindo das consequências dessa lei. Tá? E aí é muito fácil de reconhecer e de botar a conta nesse outro que te pune, né? Então, facilmente, em algum momento da sua vida, teoricamente, você vai ser capaz de dizer, porra, mas meu pai me punia, a merda era essa, que ele me batia. Você consegue identificar isso, né? É claro para você lá, ele me batia. Então, ele era duro, violento e tal. A gente consegue dizer isso, é mais fácil de identificar isso. Por um outro lado, a gente tem uma outra formação muito ligada a essa, que é a formação do ideal do eu. Essa formação vai tratar da ideia que é assim, quem é que eu deveria ser para ser amado? Como é que eu deveria ser para ser amado? Eu tenho algo de errado em mim que me faz não ser amado, mas se eu fosse daquele jeito eu conseguiria ser amado. E aí nesse caso é muito mais difícil de identificar o outro como culpado da história. Você identifica aqui você mesmo como culpado da história por não conseguir ser quem você deveria ser. Então tem uma distância aí entre o eu factual, que é quem eu consigo ser, e o eu e o ideal do eu ideal, mas vamos falar aqui de ideal do eu, que é quem eu deveria ser para ser amado, né? Eu sou assim, eu deveria ser assado, como eu digo, né? Então esse assado é quem eu deveria ser. E eu não consegui ser, o fato de eu não conseguir ser essa pessoa aqui é culpa minha. É muito mais difícil de falar, mas o meu pai está me demandando que eu seja melhor. É muito mais rápido que você reaja a isso pensando, mas eu não consigo ser como eu deveria ser, né? Essa resposta foi construída por você e você não tem o signo claro do sistema afetivo ligado ao medo, da punição, né? O que é bom da história do medo, da repressão, por mais terrível que seja, do castigo, é que você faz uma experiência clara de medo. Medo é mais fácil de identificar, mais fácil de fazer inscrição na cabeça, é mais rápido, né? O sistema do medo ele funciona por um estímulo, só você constitui medo. Então você tem medo do castigo, você sabe é aquilo. E aí você pode ter raiva do castigo. Então medo e raiva estão muito conectados, é que você passa a ter raiva daquele que te castiga. É um modelo fácil de desenvolver na cabeça. Por outro lado, aqui, no ideal do eu, o medo é mais difícil, mais difuso. Né? Você não consegue identificar a experiência do medo. O que você tem é ansiedade com a possibilidade da sua falha. Né? Então, também tem medo aí. Mas a ênfase aqui não está no medo. A ênfase aqui está na dominância. O que é a dominância? É a comparação. Eu não estou à altura de quem eu deveria ser. É uma comparação entre você e você mesmo, né? Nesse sentido, você mesmo e você quem deveria ser. Então, o você factual e o você ideal. Ou aquele outro lá que é melhor que você, aquele colega de trabalho que é melhor que você, aquele amigo, aquela amiga que é mais bonito, mais magro, mais rico, mais alguma coisa que você. Então, essa comparação. A base da história do ideal do eu é uma base de comparação. Isso é muito importante de entender. E aqui a gente fica preso no sistema de dominância, né? Eu deveria ser maior para ser amado. Então a gente conjuga a lógica da dominância, quem eu deveria ser, com a necessidade de ser amado. Eu deveria ser para poder ser amado. Aqui eu tenho que me manter na regra para poder ser amado. Tem necessidade de ser amado, sempre está lá, né? No fundo, é sempre necessidade de ser amado. Mas essa distinção está totalmente ligada ao reforço negativo, ou seja, punição, castigo, e ao reforço positivo. Então, a galera do capitalismo compreende que isso aqui funciona mais, né? Então, você fala, cara, vamos investir nisso aqui, porque nisso aqui você vai causar a demanda. Essa figura é fundamental, a demanda. A ideia de que eu tenho que ser melhor que. E aqui eu vou parar um momento para a gente fazer antes de chegar na definição do burnout, como que isso está ligado a isso, vou parar um momento para fazer uma leitura de um texto muito interessante que eu tenho lido aqui, de um autor contemporâneo, assim, que eu, enfim, esse livro aqui, ó, muito legal, muito bacana, não sei se vocês já viram, tem o link do livro aí embaixo, mas esse é um detalhe, tá na descrição do livro. Mas eu vou ler para vocês aqui, tá? Que essa parte que é muito legal e que explica isso de uma maneira, enfim, escrita. Vamos lá. No nosso mundo atual, nas dinâmicas contemporâneas do capitalismo, é possível dizer que a ênfase é colocada nos mecanismos do ideal do eu, em oposição aos mecanismos do super-eu, tá? Diz que a gente fez essa distinção aqui. Ou seja, você, de modo geral, é mais demandado do que reprimido.
a sua professora não usa mais a palmatória, mas sim reforços positivos. Até porque o behaviorismo, a galera do comportamentalismo, do comportamental, até porque o behaviorismo apontou que essas estratégias são mais eficazes nos campos de aprendizado e de produção. Essa parte é fundamental também. Produção, você vai produzir mais com isso aqui, com essa demanda. Assim, é mais fácil se submeter a um chefe que te elogia quando você trabalha mais do que deveria, do que se submeter a um chefe que te pune quando você trabalha menos do que ele gostaria. Você consegue localizar no ele, né, o problema. O problema não está em você, está nele, tá? Isso se dá porque, como já vimos, estamos todos em déficit de amor. Déficit de amor. Déficit de amor. Estamos todos em déficit de amor. Esse é um capítulo do livro que se chama Estamos Todos em Déficit de Amor. É muito importante entender isso, né? Eu já falei disso várias vezes, vou botar os vídeos aí embaixo. O vídeo do TDG trata muito disso, transtorno do desamparo generalizado. Enfim, mas isso se dá porque, como já vimos, estamos todos em déficit de amor. De modo que qualquer sinal positivo, qualquer índice de esperança, isso é fundamental também nesse sentido, de esperança de amor, né? O reconhecimento, ele me olhou, ele me deu uma estrelinha. Qualquer índice de esperança nesse sentido é perseguido até a exaustão, literalmente, né? O capitalismo compreendeu por uma simples observação dos resultados que é melhor se concentrar nas dinâmicas do ideal do eu do que nas dinâmicas do super-eu. Seja mais funciona melhor do que seja menos, né? Os campos de repressão do super-eu têm mais chance de gerar revolta com o outro do que de gerar insatisfação com a sua própria performance, né? Como é o caso nos campos do ideal do eu. Eu fico insatisfeito com a minha própria performance, né? Isso me faz fazer mais. Logo, o ideal do eu é mais eficaz para o sistema de produção do que o super-eu. Boa. Então tá. Então aí a gente começa a pensar sobre esperança. Que esperança está ligada a quê? Que a gente já falou aqui milhares de vezes também. A esperança está ligada ao sistema de busca. A nossa base dopaminérgica está embaixo também. A nossa base dopaminérgica de busca, né? A motivação, essa história toda, o seeking system para o Panksepp. A dopamina, que o pessoal fala muito hoje, mas eu vou colocar aí embaixo no vídeo sobre o celular, eu falo muito sobre isso, né? Importante entender como é que isso funciona de fato, essa motivação, né? Então, a gente tem esse sistema básico de motivação que vai servir para tudo, uma espécie de combustível para tudo, mas ele pode buscar assim, curiosamente o mundo, pesquisar o mundo, mas muitas vezes ele está associado a uma busca por alguma coisa. E na nossa vida, de modo geral, de maneira clara ou não clara, ele está associado a buscar um retorno de reconhecimento que está ligado ao amor, né? Então eu busco amor. Eu busco amor, é o que eu mais busco na vida, de várias formas, né? Isso assim, escamoteado, escondido, por trás de alguma coisa, mas eu estou buscando amor, né? Mas o que acontece no mercado de trabalho com a lógica do reforço positivo e por que isso é uma falácia, finalmente, e como é que isso causa o burnout, né? Você entra lá, né? Você não tem mais punição. Quer dizer, você pode ter, né? Mas eu acho que o burnout é muito mais comum para sistemas de trabalho ligados a essa nova lógica. E isso tem tudo a ver, por exemplo, com o fato de que criadores de conteúdo, que é isso que eu faço, tenham uma média de burnout maior do que pessoas que trabalham em trabalhos regulares. Porque a demanda, não que o seu trabalho seja ruim, não é esse o ponto, mas a demanda é muito alta por reconhecimento, né? Mas então, e é isso que a gente faz aqui. A gente busca desesperadamente amor, reconhecimento, algo que funcione, né? Mas então você entra lá e aí você ganha uma estrelinha. E essa estrelinha te dá uma esperança. Ninguém te fala que você tem que trabalhar assim, desse jeito e tal, senão você tá fora. Tal. Falam, vamos lá, a gente tá junto, a gente quer muito você, a gente é um time, a gente vai produzir aqui a coisa. A gente é uma família, várias vezes, né? A família dessa empresa, que você tem o seu lugar, você vai ser reconhecido, você vai ganhar o que, isso, aquilo, beleza. Aí você vai lá e aí você vai, trabalha numa espécie de vazio, numa tela, você não tem contato com mais ninguém, você está ali numa tela em busca dessa estrela, né? E essa estrela de vez em quando vem. Mas quando vem essa estrela, ela não resulta amor, né? Ela resulta uma estrela. Você tem um quentinho ali que está ligado à dominância, né? Então você tem, em alguns casos, uma satisfação dos campos de dominância, né? Você foi reconhecido no campo de dominância, mas isso não resultou amor. Amor é vínculo, é calma, é poder ser cuidado na fragilidade. É saber que alguém pode cuidar de você. É o contrário disso, tá?
Então, a falácia está aí, nessa ideia que está ligada à noção de compulsão. Você está buscando a satisfação de uma coisa quando, na verdade, você queria satisfazer uma outra, que é muito mais complexa de satisfazer, que é o amor, né? A necessidade de ser amado, que tem a ver com o campo de vínculo, está embaixo também. Sem vínculo não tem amor, né? Então, a gente não vai conseguir ter essa satisfação com a dominância, mas você continua, porque você quer a próxima estrela. O seu seeking, a sua busca, tá? E aí em busca da próxima estrela, do próximo reconhecimento. Você não vai ser punido, mas você está em busca daquele negócio. Se você tem um chefe que te pune, que é um escroto, assim, um babaca, um canalha, isso é fácil, cara. Meu chefe é muito escroto, isso é mais fácil. É uma merda, é claro, mas você consegue identificar nele o problema. Aqui você pensa o problema com você, tá? Então a falácia do reforço positivo, ela causa uma noção de compulsão. Você busca a próxima estrela, mas você não encontra nunca o amor, né? Por isso é uma falácia, né? Então, por isso lá atrás, a lei do efeito, a lei do afeto, ela causa uma satisfação, ela é satisfatória no campo de dominância, mas ela não é satisfatória no campo da necessidade de ser amado. Por isso ela é uma falácia nessa estrutura, né? Então, afetivamente, ela não é satisfatória, entendeu? No fundo, porque ela não está satisfazendo o que você precisava satisfazer. Beleza. Mas você continua, né? Você está impulsionado pelo seu seeking, pela estrela e tal, e você continua. Na medida em que você faz esse trabalho dopaminérgico sem um retorno opioide da necessidade de ser amado, né? Que é o que a gente vive constantemente um trabalho, um esforço dopaminérgico sem retorno opioide. E aí isso vai gastando em você, e o vínculo que você precisava não vem. Nem que o vínculo não vem, você começa a cada vez mais aumentar o déficit de amor, né? Da necessidade de ser amado. Então, na nossa homeostase, está embaixo também, no nosso reloginho de homeostase, a necessidade de ser amado vai batendo cada vez mais no talo, assim, vai ficando cada vez mais longe da satisfação, vai aumentando o desvio homeostático, aumentando. Isso começa a te fazer mal. Nesse momento aí, normalmente, num desenho normal da história, o que você teria é uma crise de pânico, né? Que é o desenho mais clássico do desespero da necessidade de ser amado. Então seria uma crise de pânico e às vezes ela pode acontecer ligada ao burnout também. Você teria uma crise de pânico, você entraria em desespero, né? Que é esse momento do eu não estou sendo amado, socorro, como eu faço, você entraria em desespero e num segundo momento desse desenho você entraria num desligamento, numa desesperança, que esse é o desenho da depressão. É o desenho clássico da depressão, né? Então você tem um desespero e depois o desligamento do buscar, do seeking, está embaixo também, tudo sobre depressão está colocado aí embaixo. Você teria um desligamento do seeking no segundo momento, da necessidade de buscar, e o cenário da depressão, né? Essa espécie de estereótipo da depressão para a neurociência afetiva e para a neuropsicanálise está ligado a isso, né? Você tem uma ruptura do vínculo e um desligamento da busca. Então isso é a cena da depressão, né? Só que aqui, no nosso modelo do burnout, com a falácia do reforço positivo, a gente não pode deprimir, né? Não tem espaço para deprimir na nossa vida, não tem como deprimir, você não consegue deprimir, você não pode fazer isso. Você tem que continuar produzindo. E o que te empurra lá atrás é uma ansiedade de base, né? Um desespero, porque você sabe, no fundo, que se você não produzir, não conseguir a estrela, você está fora. Então isso é o contrário do vínculo, entendeu? O vínculo é, eu posso falhar e eu não vou ser colocado para fora. Eu posso falhar e eu vou ser cuidado. Então, aqui tem uma base te empurrando, só que ela não é a base que você localiza naquele chefe escroto, né? Que você fala, porra, essa ansiedade, você não consegue ter raiva dele, você não consegue produzir raiva. Você passa a ter raiva de você e medo de não conseguir você estar à altura de quem você deveria ser. Então, isso tudo circula dentro de você mesmo, né? É essa incapacidade que você tem, essa raiva de você mesmo que você sente, e você então entraria em depressão, só que você não pode entrar, você não pode parar, não há espaço para deprimir, você não pode parar, você não consegue se concentrar mais porque o seu seeking está desligado, então a sua atenção está toda fodida, toda lascada, você não consegue fazer concentração mais, entendeu? Porque a ideia do TDAH, então muita gente que fala que tem TDAH hoje em dia, não é todo mundo, não é a mesma coisa, mas o livro sobre TDAH está embaixo, mas está ligado a isso, né? A capacidade de focar não rola porque o seu seeking, seu sistema dopaminérgico está desligado, né? Desativou, não tá vindo de volta, você desativou, você deprimiu, você não está encontrando amor, tá? E aí você está aqui, mas você não pode parar, né? E aí você está então exausto, ansioso, com medo e com raiva de você mesmo, né? Dentro da noção do ideal do eu aqui formado, você não está achando que você está conseguindo à altura do que você deveria estar e você não pode parar. Então, nesse sentido, o burnout é uma depressão que não pôde acontecer em função da demanda de produção, né? Da demanda de produtividade.
Então, seria uma depressão. O que a gente teria aqui normalmente seria uma depressão. Deprimir, não aguento mais, só que você não pode. Então, porque tem essa coisa que te empurra atrás, que é a necessidade de produção. Então, você faz um burnout, né? Você arma um burnout, que tem esse outro cenário, né? Tem essa raiva de si, essa ansiedade de base, essa exaustão, essa incapacidade de se concentrar e uma impressão de que você não é capaz, de que você não consegue mais. Então, é um cenário que estaria ligado a uma depressão, mas que não pode ser. Isso tudo em função da falácia compulsiva do reforço positivo, que traz uma satisfação em alguns momentos da necessidade de dominância, mas não traz satisfação da necessidade de ser amado. E quando a gente compreende isso, por que eu estou falando tudo isso, né? Quando você compreende isso, você pode entrar no mercado de trabalho, ali nesse negócio que vai funcionar assim, porque o neoliberalismo compreendeu que isso funciona melhor, que faz as pessoas se escravizarem a si mesmas nesse sentido, sem parada. Você pode entender e desconfiar desse modelo um pouquinho e falar, calma, peraí, né? E não é que eles vão me demitir se eu não tiver 25 estrelinhas, isso não vai acontecer assim, né? Bater a meta, dobrar a meta da meta, triplicar a meta, isso não vai acontecer assim, né? Não vai. Então, esse chefe que está fazendo assim, me dando esse biscoito, ele não é que ele gosta de mim, que ele me ama, que ele vai me amar. Ele está fazendo o que ele tem que fazer como gestor na função dele, porque é o que é pedido, demandado dele, porque ele também está na situação de burnout, pré-burnout, né? Ele também tem que apresentar a meta. Está todo mundo assim, né? Então, no fundo, está todo mundo lascado. Então, se você consegue compreender isso, você tem chance de dar um passo atrás de ser capturado por essa demanda, sabe? E tem um vídeo sobre a demanda aí embaixo também, se você quiser olhar. E você consegue reelaborar um pouquinho isso. E como a gente faz na autoescrita, se você quiser conhecer a autoescrita, está aí embaixo também. Como a gente faz na autoescrita, você consegue relacionar essa demanda que se monta, né, na idade adulta com uma demanda que vem lá de trás na sua vida. Isso também é fundamental na história, que é entender essa noção da minha insuficiência, que está assim tão automatizada em mim, que é a ideia de que no fundo eu não sou bom o bastante e de que existe esse ideal do eu e que o eu factual nunca está lá. De onde ela vem? Que voz que está ligada a isso, sabe? Quem já me disse isso? Ou quando que eu mesmo comecei a me dizer isso para justificar, para explicar, para dar alguma forma para um amor que não estava lá? E aí você consegue juntar Lé com Cré, juntar essas coisas todas e não tá completamente capturado por um automatismo do qual você não consegue escapar. Você consegue olhar e falar, o que eu estou tentando fazer aqui? Que amor é esse que eu estou tentando recuperar aqui nesse lugar que não é um lugar de amor? Que é um lugar de trabalho. Entendeu? E a gente tem mais chance de não quebrar no meio, né? E de poder parar, talvez, um pouquinho. Mesmo num mundo que não te deixa parar. O link do livro é meio uma brincadeira, mas é sério. O link do livro está embaixo na descrição do vídeo. Ele está em pré-venda. E quem quiser olhar, vai lá olhar. E tem uma coisa que é importante sobre a coisa do livro, que é assim, para você garantir que você vai ter o livro em mãos, comprar na pré-venda é o jeito, porque garante que quando sair não vai esgotar e você não vai ficar sem. Entendeu? Quem comprar na pré-venda tem garantido que vai ter, porque no fundo o livro vai ser impresso a partir dos pedidos que a gente tiver na pré-venda. Então é assim. Então se você quiser garantir que vai ter o livro, compra aí na pré-venda. Vou botar o vídeo também no qual eu explico mais sobre o livro aí embaixo, tá? E vai conhecer a autoescrita, porque esse processo aqui de compreensão todo desse negócio faz muito mais sentido quando você entende o seu funcionamento. E você não está assim tão à mercê das estratégias do sistema. E não é o sistema que é mal, não tem um sistema, né? Não é isso. É só a noção da produção de lucro. Isso gera mais lucro. No final das contas é simples assim. E a gente está capturado querendo ser amado por alguém que está querendo ter lucro só. Enfim, é o que é. Tá bom? Vamos nessa. Coragem, vamos embora. Olha o livro, olha a autoescrita e a gente se encontra, se tudo der certo, semana que vem. Tá bom, gente? Tchau, valeu.